Muitos bilionários e multimilionários já perderam as suas fortunas e conseguiram restabelecê-las. Por quê? Por conta da mentalidade. Quando você tem uma mentalidade próspera, quando você tem uma mentalidade rica, pode até acontecer um imprevisto, pode até acontecer de você perder, por alguma escolha errada que você fez, o dinheiro que você tanto conquistou. Entretanto, as pessoas que têm uma mentalidade rica, elas conseguem sim reaver isso porque elas já sabem o caminho das pedras e na próxima vez que elas reaverem a sua fortuna, a chance delas perderem de novo é muito menor, porque elas vão aprender com os erros que cometeram. Pessoas como Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, já faliram algumas vezes e recuperaram as suas fortunas. Uma outra personalidade conhecida que já foi à falência foi o Steve Jobs, hoje já falecido. O Steve Jobs criou a Apple, mas chegou um momento que ele foi expulso da Apple por divergência de opiniões. Ao sair da Apple, ele criou uma outra empresa e 7 anos depois de ter saído da Apple, a nova empresa que ele criou foi comprada pela Apple e assim ele retomou a administração da Apple. Aline, mas quem é você para falar sobre isso? Por que você fala sobre consciência financeira? Como eu me formei em psicologia, eu achei que eu ia conseguir um emprego, que eu já ia conseguir me sustentar, que a vida ia ser muito fácil, mas não foi isso que aconteceu. Além de eu não conseguir o emprego que eu tanto sonhava, eu fui passando por diversos empregos que não eram relacionados à minha área, e quando eu consegui emprego na minha área, eu era mandada embora. Além disso, eu trabalhei um período como autônoma, onde eu alugava sala para fazer recrutamento e seleção. Esse foi um dos períodos mais difíceis, porque eu tinha que dispor de um dinheiro que eu não tinha para pagar um aluguel e, ao mesmo tempo, ir atrás de clientes para conseguir pagar esse aluguel. Como autônomo, a oscilação financeira é muito grande. E diante disso, eu comecei a me preocupar com relação às finanças e comecei a procurar pessoas, informações, enfim, conhecimento, para que eu soubesse, quando eu ganhasse bastante, manter esse dinheiro, para o momento de baixa eu conseguir me sustentar com esse dinheiro que eu já tinha ganhado. Foi aí que eu comecei a estudar sobre finanças. Eu já li diversos livros. Um dos primeiros livros que eu li foi Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi. Um outro livro que eu também li foi Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Um livro que foi uma grande inspiração para mim, principalmente porque eu fiz o treinamento dele, é Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Depois eu comecei a querer entender sobre ouro, porque eu comecei a trabalhar com consórcios de barra de ouro. E aí eu li um outro livro relacionado a ouro, do Robert Kiyosaki, o mesmo autor do Pai Rico, Pai Pobre. Quando eu comecei a trabalhar com barra de Axis, eu comecei a ler livros sobre finanças relacionados a essa questão de Axis Conscious, a questão energética, que é um pouquinho mais profunda do que a questão de mentalidade. Livros como Saindo das Dívidas com Alegria, Como se Tornar Dinheiro, começaram a fazer parte do meu mundo. Em 2015, eu estava participando de uma reunião num grupo de network que eu fazia parte, o Viking. Amigos me chamaram para participar de um treinamento chamado MMI, ou seja, Millionaire Mind Intensive. Eu não fazia nem ideia do que se tratava, mas eu já tinha o livro Segredos da Mente Milionária. E quando eles falaram que era a respeito desse livro e que o autor desse livro, que é um livro americano, vinha para o Brasil, eu me empolguei em participar do treinamento junto com eles. Então, em novembro de 2015, eu fui fazer o Millionaire Mind Intensive, um treinamento de 3 dias, sexta, sábado, domingo, super intenso. E aí lá foi quando eu comecei a perceber o tanto de crença limitante que eu tinha relacionado ao dinheiro e o quanto essa minha mentalidade, ou seja, esse conjunto de crenças limitantes, estava me atrapalhando a ter sucesso financeiro. E lá eu descobri o porquê eu tinha tantos altos e baixos financeiros. Não era só pela questão de eu ser autônoma, ou não era só pela profissão que eu tinha escolhido. Era 100% relacionado à minha mentalidade. Ou seja, a forma como eu via o dinheiro e a forma como eu trabalhava com ele. A partir de 2015, então, como eu percebi que eu tinha essa dificuldade, eu comecei a me trabalhar. E em 2017, eu comecei a dar palestras para diversas pessoas relacionadas a isso, a psicologia e dinheiro, a mentalidade e dinheiro, ao quanto a nossa mente, o nosso padrão mental, a nossa programação mental
influencia nos nossos resultados. Fique tranquilo que eu vou explicar como isso acontece. E o principal, eu vou te explicar como mudar essas crenças para que você consiga finalmente viver em paz com o dinheiro. Se você está sofrendo por conta de dívidas, se você gasta mais do que você ganha, ou se você não consegue gastar nada por conta de diversas crenças que você tem aí com relação ao dinheiro, fica tranquilo que você vai entender como as crenças são formadas. Quais são as crenças que estão te atrapalhando a fluir com facilidade com relação ao dinheiro? Como mudar elas e como finalmente ter essa paz com o dinheiro que você tanto busca.